A verdade é que hoje em dia a gente está num cenário onde as pessoas precisam olhar um pouco mais para frente, porque o que a gente mais nota é que ninguém realmente pensa em começar a tentar construir alguma estrutura que mude toda essa superficialidade que a sociedade vem vivenciando ao longo dessas últimas décadas. Então, se nós não pensarmos mais para frente, para o futuro, nada vai conseguir segurar. Nossas estruturas não serão fortes o suficiente. E por isso, acredito que devemos começar isso o quanto antes. Porque o tempo passa e daqui a pouco vai ser tarde. Sendo muito tarde, não vai ter volta. Não tendo volta, será o fim da nossa geração e a da geração dos nossos filhos, netos e bisnetos. É isso que vocês querem? Eu sei que não. Então é por isso que deixa seu like no vídeo, pensando justamente nesse fator. Like, 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 like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acesse os patrocinadores do canal, a Team Celere, que por sinal, vídeo novo lá na Team Celere, link na descrição aí. Você vai clicar lá no canal dele, vai se inscrever e já vai olhar no vídeo que saiu depois, porque tem lá a luta completa da aluna dele, a Sara, que simplesmente arrebentou a boca do balão. Já dando spoiler que ela venceu e ó, arrebentou a outra ali do começo ao fim na luta. Quero ver alguém ter coragem de enfrentar ela. Eu desafio, eu ofereço R$ 1.000 para aquele treinador que tiver uma lutadora que vença a Sara. Eu ofereço, eu te dou R$ 1.000 se você tiver alguma lutadora que vença a Sara, da categoria dela. Tá o desafio lançado aqui, ó. Pode cortar, Val. Posta no seu Instagram. Quero ver. Ninguém para a Sara, meus amigos. Ninguém. O Val, pelo amor de Deus, vai fazer ela perder também, né, Val? Bom, brincadeiras à parte. Não, é brincadeira, não, tô falando sério. Vamos falar desse Raw tenebroso, né? Porque, mais uma vez, aí um show foi bem ruinzinho, bem tosco, seguindo com o que foi o SmackDown também, né? Começou essa semana aí com o Judgment Day. E, bom, meus amigos, em resumo, o Judgment Day aí, então, acabou ali só realmente fazendo uma promo inicial, provocando aí o universo WWE, falando sobre o OC de ter perdido lá na semana passada no caso de Styles pro Dominic. E aí o Dominic se exaltando ali, falando que o Judgment Day foi os únicos que realmente acreditaram nele e ele venceu o AJ Styles na semana passada. E ele já consegue ver que ele é o Ed Guerreiro da nova geração. Ou talvez o Ed Guerreiro tenha sido o Dominic da geração dele, né? Meio querendo se exaltar. O OC apareceu ali então para rebater, né? O AJ Styles falando ali que aquilo que o Dominic estava falando era uma tremenda, uma blasfêmia, né? E que era pura besteira. E aí então deixou claro pro Dominic ali que o Dominic não serve nem para limpar as luvas ali do Ed Guerreiro, enfim. E na sequência tinha combate marcado do Carl Anderson contra o Finn Balor, que acabou acontecendo, né? E aí, em resumo ali, a gente teve o... Como já era de se esperar, o Judgment Day tentando interferir, o OC também tentou. A Rhea Ripley mais uma vez se destacando, fez um belo slam para cima do Luke Gallows, ali uma força impressionante. No fim das contas, a confusão serviu para o Finn Balor finalizar o Carl Anderson e sair vitorioso. Mais uma vez o Judgment Day saindo por cima e mais uma vitória para o Finn Balor, hein? Tá difícil de parar o guri, né? No backstage o Demis ela teve uma conversa com o Johnny Gargano. O Johnny Gargano falando pro Demis falar a verdade. E o Miz, não, pode deixar que eu vou falar a verdade. Aí o Miz foi lá pro ringue falar essa tal verdade. E ele fez basicamente ali um desabafo, falando que ele tá sendo perseguido pelo Dexter. E aí mostrou uma cartinha do Tommaso, falando que o Tommaso tá sumido, pro parceiro dele voltar, que certamente o parceiro dele ali tá com medo do Dexter, algo do gênero, né? E no fim das contas aparece ali o Johnny Gargano, né? Pra poder ali então rebater e falar que o Miz estava mentindo, que não era verdade, e pro Miz falar logo qual que era a verdade.
E aí no meio dessa discussão, de repente o R-Truth retorna ali então aos cantos de What's up, what's up, what's up, what's up. E aí acaba ali então conversando ali com os dois, falando que, como o Miss falou sobre verdade, estava lá então o R-Truth, né? E aí então o Miss ficou perdidinho ali sobre o que eles estavam falando. Aí zoaram mais uma vez as bolas do Miss, desafiou o Miss para um combate, o Miss acabou topando ali meio que na pressão. E aí beleza, combate que rola de repente no meio do combate, ele se distrai ali com a possível presença do Dexter, né? Porque aparece alguém encapuzado. E aí, se distraindo, o R-Truth ali consegue derrotar o Miss. Com isso, depois ali o Johnny Gargano tira o capuz e mostra que não era Dexter coisa nenhuma, ele só tava trollando o Miz, que fica com uma cara ali de, né, de que foi trollado, de que foi idiotizado. E é isso. Aí depois a Candice LeRae lá foi interrompida numa entrevista pela Damage Control, que lhe deram uma bela de uma surra. A gente teve também ali então o Riddle no backstage, onde ele foi lá falar com o Elias e falar pro Elias ali que eles deveriam fazer uma dupla, quem sabe, uma musicazinha juntos. O Elias falou ali pra ele que não, nada a ver, que da próxima vez que ele interromper ele num musical ele não vai poder mais ter educação. Aí o Riddle foi querer mostrar um pouco do tamborzinho. Todo mundo acho que percebeu ali o Elias quase que querendo dar uma violãozada no Riddle, né? Ele já tava fazendo movimento, mas aí de repente aparece ali então o Alpha Academy para debochar deles e caçar confusão, né, com os dois. E aí nisso marcaram um combate para mais tarde do Elias contra o Gable. Aí na sequência a gente teve a presença do Austin Theory, né, onde ele iria enfrentar ali então o Mustafa Ali. E aí o Seth Rollins, antes do combate, apareceu ali com seu título americano, com uma roupinha ali de boca rosa, né? E enfim, tava bem bem jovem dinâmico, né? Enfim, como era de se esperar, o Seth Rollins meu da outra distraiu o juiz, atrapalhou o juiz, e com isso o Austin Theory venceu o combate. Que milagre foi esse, né? E aí o Seth Rollins foi lá comemorar com ele, né? Vocês vão lembrar que o Theory ele foi consagrado pelo Seth Rollins em 2020, quando virou um discípulo ali do Seth Rollins, vocês lembram disso? E agora em 2022 eles estão juntos aí mais uma vez. E aí então depois ele começou a dar uma surra aí no Mustafa Ali, falando que o Mustafa Ali não merecia estar no mesmo ringue que ele, né? Que eles não estavam no mesmo nível. E quando já estava indo embora, o próprio Mustafa Ali já voa pra cima dele ali, então sem querer aceitar a surra que tinha levado. Virou uma pancadaria generalizada. E é isso, né? Pelo jeito a feud vai ficar entre apenas os dois, sem envolvimento de Riddle, Elias e coisas do gênero. Com o Crown chegando, eles devem ter algum combate por lá, até pro Mustafa Ali fazer aquela função de anfitrião, né? Que antigamente o Mansur fazia muito. Mas não acho que ele vencerá o Seth Rollins. Eu acho que ele vai fazer uma luta digna, épica, que vai levantar o público, que vai ter uns 3 momentos que vai parecer que ele vai vencer, mas no final o Seth Rollins lá com algum golpe de sorte consegue derrotar o Mustafa Ali, né? A gente depois teve ali o Miz de novo lá batendo boca com o Gargano, falando pra ele falar a verdade e tal. De repente aparece ali o JBL e o Corbin pra cobrarem ali em respeito do Gargano, né? Quando você vê um Hall da Fama você tem que cumprimentá-lo. E aí o Gargano até cumprimentou o JBL ali, mas quis menosprezar o do Corbin e acabou na sequência então rendendo um combate entre os dois então agendado. O Omos também esteve presente aí junto com o MVP, ele ia enfrentar uns lutadores locais aí, só que antes de enfrentar os 4 lutadores locais, o MVP fez questão ali de falar um monte sobre esses lutadores, que não tinham nem seguro de vida, de saúde, coisas do gênero. Aí foi pra luta, o Omos sem muito esforço bateu ali nos 4, venceu o combate para dar um recado pro Braun Strowman, né? Tivemos ali então depois a presença do Shade Gable acompanhado do Otis para enfrentar o Elias, como já era meio que de se esperar, né? E enfim, o Elias não teve dificuldade não, venceu o Gable, o Otis depois da outra veio atacar ali o Elias, e aí apareceu então na sequência o Riddle para salvar o Elias e ir para cima do Alpha Academy. E aí, né, fica esse negócio, o Elias não tá querendo bem uma amizade, mas o Riddle sim. Aí o pessoal tá pensando, bom,
vão fazer nos moldes de Riddle e Orton. Eu acho que a ideia é justamente parecer isso, só que o Elias não é o Orton. O Elias não vai aceitar. O Elias quase deu uma violonzada já no Riddle. Então, se for convencional agora eles serem uma duplazinha contra o Alpha Academy pra resolver essa treta, beleza. No momento que acabar, ou se der errado essa coisa, eu só vejo essa storyline começando assim, sabe? Com o Elias dando uma violonzada no Riddle, eles começando uma feud entre eles ali, com o Elias confirmando uma heel turn pra cima do Riddle. Eu acho que o caminho é esse, eles não vão virar dupla coisa nenhuma, né? Aí, a gente teve lá o GBL fazendo aquela sua entradinha tradicional, falando um monte ali da arena em Charlotte, né? Que por sinal, por ser em Charlotte, alguns criaram expectativas de termos a Charlotte retornando nesse show. E aí então, né? Depois de falar mal de todo mundo lá, que era uma péssima cidade, é muito bom o GBL, né? Ele apresenta ali o deus do wrestling entretenimento, né? O Baron Corbin, segundo ele, e foi lá para enfrentar o Johnny Gargano, né? Enfim, e aí, em resumo, o Johnny Gargano ali ia muito bem, o público gritava pro Corbin que ele não era um wrestler, né? Fazia tempo que não tinha cânticos assim na WWE. O Johnny Gargano quis brincar no meio da luta, pegar o chapéuzinho do JBL, acabou perdendo tempo. O JBL depois acertou ele ali sem o juiz ver. E aí foi fim dos dias pro Johnny Gargano, levou um End of Days ali do Corbin e saiu derrotado, né? E com isso, então, JBL conseguiu vencer ali o combate pro Corbin. E é isso, 2-0 o Corbin ao lado de JBL. É aquela história, né, meus amigos? Os garotos talvez não gostem do Baron Corbin com o JBL. As crianças talvez não gostem. Agora os homens, os adultos, os viris, os Chad, né, ou Chad como você prefira, aqueles que deixam like no vídeo, esses sim são admiradores dessa dupla que tende a ser com certeza uma das histórias da WWE. Mas alguém tinha que perder, né? Eles querem dar uma elevada no Corbin e aí utilizaram o Gargano para isso. Fato é que depois de novo ele teve lá um tete a tete com o Miz, que quis dar um cartãozinho para ele. Falou: não quero cartão, eu quero que você fale a verdade, ou senão eu vou falar a verdade semana que vem. Qual é o segredo, hein? Bom, aí no main event íamos ter um combate então da Bayley contra a Bianca Belair, que estava marcado. Eu confesso que eu achei que ia ser... Na verdade, no começo eu sabia que ia ser pelo título, mas não sei porque durante a semana alguém me falou que seria pelo título e eu acreditei, eu nem fui conferir. E aí depois durante o jogo eu fui ver que não era pelo título, aí ficou meio óbvio que a Bayley venceria. Só que tivemos uma surpresinha, né? Porque além das interferências do Damage Control, que não foram suficientes para parar a Bianca, tivemos do nada também a Nikki Ash, né? Agora, ao que parece, retornando como Nikki Cross, ainda atacar ali, então geral foi para cima da Bianca Belair e com isso a Bayley aproveitou e sumiu a imagem. Aproveitou e ganhou o combate ali com essa interferência da Nikki Ash, da Nikki Cross, sei lá como que ela vai estar agora. É da Nikki, né? Na hora que eu vi, eu pensei, pô, mais uma integrante pro Damage Control, será? Então, será que pensando então no Wargames é por isso que ela vai entrar? E aí lá no Wargames forma outras 4 super estrelas para tentar enfrentar essa stable da Bayley, mas não, porque a Bayley vence o combate, beleza, com isso deve se condicionar para ter mais uma chance pelo título contra a Bianca, mas a Nick vai lá então e entra no ringue e começa a dar uma surra na Bayley, né? Começa a realmente espancar ali a Bayley como se fosse com muita raiva. E é isso, mostrando que ela não tá do lado de ninguém não. Ela basicamente aí só endoidou estilos aqueles endoidamentos que ela dava como Nikki Cross lá antigamente, vocês devem se recordar da gimmick. Então é isso. Será que teremos uma rivalidade entre as três? Será que teremos então aí um combate triplo, né? E aí aquela famosa super estrela, superstar que entra na luta para levar a contagens. Mas nossa, será que eles vão proteger a Bianca nesse nível de ela perder o título, mas não levar a contagem? Ou eles querem proteger na verdade a Bayley? Então para a Bayley não ter mais uma derrota, talvez aí eles façam ela não perder levando contagem, mas sim com a Nikki Cross levando, não sei. Ou a Nikki Cross cala a boca de todo mundo e vira campeã, imagina também.
Mas é isso, está de volta aí, né? Expectativa é retorno da Charlotte, realidade da Nikki Cross, né? Porque realmente tinha uma certa chance da Charlotte se retornar. Agora, uma coisa importante foi anunciar sobre Charlotte, além de ter rolado o show em Charlotte. O Andrade falou que ela tá sumida por um motivo muito importante que ela em breve vai revelar. Será que a Charlotte tá grávida, meus amigos? Se isso aconteceu, então já coloca aí um ano fora, né? Um ano fora aí, porque vai ter que parir, depois cuidar do filho, ficar um tempo se preparando. Isso se quiser voltar, tá? Às vezes ela desiste da carreira por um tempo, até porque a Charlotte já ganhou de tudo, né? Então se preparem, nesses próximos dias aí podemos ter algumas novidades. Mas como é que vocês acharam? Um abraço, até a próxima e fui.